parabenizar esse movimento, esse encontro aqui de diálogo. Tem um aspecto que eu destaquei aqui para a gente apresentar os nossos palestrantes, mas é inegável a importância desse tema para a sociedade contemporânea e para a igreja. É simbólico ter isso dentro de uma igreja do século XXI, século que pede o diálogo, século que pede o respeito. É simbólico. De um lado, ainda encontramos cristãos com a cosmovisão marcada pelo referencial da Idade Média, com leituras pouco fundamentalistas do texto bíblico, tratando a Bíblia quase como uma ciência religiosa. E a gente descobre essa grande dificuldade quando alguns jovens de algumas igrejas e cristãos, eles entram para a universidade. É um trauma muito grande e alguns abandonam a universidade por ter dificuldade de dialogar com seus professores. Por outro lado, nós encontramos modelos de ciência dependentes por demais de um racionalismo, onde a verdade é apenas aquilo que passa pelo crivo da razão ou da prova empírica. Então a gente tem dois extremos aí. É por isso, então, no meio disso, que a gente está aqui, buscando a interface para a gente dialogar os possíveis caminhos aí entre a ciência e o cristianismo. É dessa forma, então, que eu gostaria de convidar a nossa mesa aqui, a doutora Ruth Bancevics, por favor. Gostaria que nós a recebêssemos com uma salva de palma. Ela é formada em biologia em Aberdeen, Escócia, tem um mestrado e doutorado em genética em Edimburgo, é pesquisadora associada do Instituto Faraday para a Ciência e Religião em St. Edmund's College, Universidade de Cambridge, e é criadora, então, do projeto Teste da Fé, né, no contexto da Inglaterra. Então, a gente a recebe aqui. Gostaria de convidar também o doutor, pastor Israel Belo de Azevedo, que é aqui da Igreja Batista de Itacuruçá, é graduado em Teologia e Comunicação, tem mestrado em Teologia, doutorado em Filosofia, foi o reitor do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, e 2 livros do professor pastor Israel seriam bem indicados para esse bate-papo aqui. Cruzadas Inacabadas, vai mostrar essa história para trás, talvez, desse conflito, e o outro, A Celebração do Indivíduo, que vai mostrar aí como que, de certa forma, o pensamento religioso, a gente pode dizer dessa forma, ajudou a formar o ideal da modernidade. Então é possível esse diálogo. E eu gostaria de chamar aqui o Guilherme, mestre Guilherme de Carvalho. Ele faz parte da Associação Lab Brasil. Ele é graduado pelo Mackenzie em Teologia, tem mestrado em Teologia pela Faculdade Teológica de São Paulo e mestrado em Ciências da Religião pela UMESP. É pastor da Igreja Esperança e é missionário da Lab Brasil. E ele coordena, então, o projeto Teste da Fé aqui no Brasil. Então, eu gostaria de passar, neste momento, a palavra para a doutora Ruth Bancevics, que vai fazer a comunicação dela. Thank you. It's really good to Muito be here. obrigada, é muito bom estar aqui. It's about shutting your eyes. Acham que o cristianismo trata-se de fechar os olhos e só crer. Não é uma tradição rica da razão e do aprendizado. E também em outros ramos do cristianismo. E talvez a mídia adora, mas não costumam dar voz
Há outros casos. thought very carefully about their faith, and they've considered the different issues. Their faith is lost. Sua fé está perdida. Happy to be open about their faith in the workplace. So there's no need to keep faith and science in separate compartments and leaving your faith behind. Então não tem ir para a igreja e deixar a ciência de lado, ou ir para casa e deixar a igreja de lado. Eu gostaria de mostrar para vocês por que não é necessário haver um conflito entre ciência e religião. Person of faith. So, first, science is a long A tradition. primeira coisa é que existe uma tradição bem longa de trabalho conjunto entre ciência e religião. E eu comecei a trabalhar com isso nas últimas décadas. E isso não é controverso na academia na Inglaterra, mas se nós observamos a comunidade científica, nós vemos como essa discussão tem sido importante. Em muitos países, nós já vimos essa discussão surgir. E, por exemplo, na Índia, no Egito, na Pérsia, houve a discussão com a religião, inserido na matemática, na astrologia. E quando o mundo islâmico traduziu os livros que havia em árabe, também houve uma discussão com a medicina, matemática e astronomia. Quando Pode parecer estranho que a teologia estivesse envolvida no desenvolvimento da ciência moderna, mas foi isso que aconteceu, e agora é bem reconhecido por muitos historiadores. Vou dar alguns exemplos. Até o século XVII, pensava-se que os objetos se moviam por a ideia de substâncias. Mas durante a Revolução Científica, os cientistas como Isaac Newton e Neilhart começaram a usar o pensamento da razão. De acordo com William Blake, então a ideia de leis que governavam o movimento, isso é originalmente da Bíblia. Há uma grande ênfase do sustento de Deus do mundo de diversos modos. Então temos o dia, a noite e os ciclos da lua, da terra. Temos o inverno, o verão. Então a ideia de realizar esses experimentos e de compreender essas leis fazia sentido então, naquele momento. Temos uma crença de que Deus criou todo o universo. A probabilidade maior é que e funcionou porque a gravidade é sempre a mesma. Isso é uma ajuda de Deus para nos ajudar a viver as nossas vidas. Essa é a primeira razão pela qual a teologia e a ciência devem funcionar juntas. Em segundo lugar, a crença de que um Deus que criou o universo a partir do nada, sem estar constrito por qualquer força externa, levou os primeiros cientistas a sujar as suas mãos, colocar as mãos na massa. Antes do século XVII, pensava-se que os experimentos eram sujos e desnecessários. Galileu foi muito incomum nesse contexto. Os primeiros cientistas não realizavam o que ele foi capaz. Eles pensavam que tudo que era necessário saber sobre o mundo, você poderia fazer sentado no seu sofá, filosofando. Mas é claro que isso não era importante. Porém, os primeiros cientistas acreditavam que um Deus realmente era onipotente e poderia criar de qualquer modo que quisesse. E a nossa função era simplesmente descobrir o que ele fez.
Isso pode soar muito óbvio, mas é certo de que a ciência poderia não ter florescido do mesmo modo. Então, as primeiras universidades que foram criadas na Europa ensinavam, tratavam muito mais de filosofia natural, e que incluía teologia, filosofia grega, etc. Então, os primeiros cientistas acreditavam em Deus. E que ser uma pessoa de fé e um cientista continua nessa tradição, bem como Isaac Newton, Michael Faraday e Robert Boyle. Mais tarde, no século XIX, algumas pessoas passaram a estabelecer a ciência experimental como uma profissão distinta. Elas começaram a se intitular cientistas e não estavam satisfeitos com o ambiente político e social. Afinal de contas, ser um professor em Oxford ou na Universidade de Cambridge, você precisava ser um pastor anglicano. E a maioria dos outros cientistas eram ou pastores no interior ou filhos de famílias nobres que passavam seu tempo experimentando e realizando estudos de campo, ou homens ricos que tinham financiamento independente. Então, alguém como Thomas Huxley, como esse da foto, ele era um não conformista. E o que ele fez foi, ele queria levar a ciência para a igreja, fora da igreja, perdão, e recebia subsídios do governo e de outras fontes para realizar suas pesquisas. Então ele fundou um grupo que planejava modos de coalizão entre a igreja e a ciência. Esse era amigo de Huxley, mas ia contra as suas teorias. Darwin era agnóstico e afeiçoado ao seu pastor local. Mas ele tinha um conflito entre evolução e criação. Ele achou difícil. Esse livro é cheio de notas de rodapé, mas o autor parece não ter lido todas as fontes que cita. Muito foi fabricado. Não há uma fonte primária. Por exemplo, a ideia de que Galileu foi torturado pela igreja, isso não é verdade. Ou que a igreja se opunha ao desenvolvimento da anestesia para mulheres realizando parto. Essa é uma ideia ridícula, mas é um mito de que a ciência tem relação com isso. E podemos voltar a tal, remontar a esse livro. Então, isso faz parte da história. O segundo motivo pelo qual a ciência não tem que estar em conflito com a fé é encontrado na prática da ciência. Os dados científicos são essencialmente neutros. Então, eu sei que eu posso fazer um experimento e que um muçulmano ou um ateu também podem fazer um experimento, mas se nós todos fizermos bem, chegaremos aos mesmos resultados. A minha crença não afetará o modo como eu me comporto, mas não afetarão o comportamento dos átomos ou das moléculas. Então, nessa atmosfera da ciência profissional, se eu fizer meu trabalho bem no laboratório, meus colegas me respeitarão, mesmo que achem que a minha fé cristã é estranha. A reação mais comum ao cristianismo que eu vi nos laboratórios da Inglaterra é a apatia. Ninguém está muito interessado no que eu creio, mas sim querem continuar fazendo ciência. Eu preferia que se interessassem pelo menos sobre a minha fé. Então, a próxima batalha é mostrar que ser um cristão se baseia em argumentos razoáveis, bem como na experiência. E eu vou falar sobre isso mais tarde. Mas agora a minha terceira demonstração de
de um cientista bem-sucedido que conseguiu dar sentido aos seus dados é o Dr. Francis Collins. Esse homem foi criado por pais ateus e concluiu seu PhD em física quântica. Nesse ponto, ele acreditava que tudo o que acontece no mundo pode ser explicado ao se reduzir tudo a átomos e partículas subatômicas. Ele acredita que todos os nossos pensamentos e ações são determinados pelas leis científicas e pelas equações. Depois ele estudou medicina, que foi seu segundo doutorado, e começou uma carreira em pesquisa. Depois de descobrir a base genética da doença fibrose cística, ele foi convidado a liderar o projeto Genoma Humano, uma iniciativa de decodificação do DNA humano. Então, depois de concluir seu projeto global, antes do tempo e dentro do orçamento, atualmente ele é diretor dos Institutos Nacionais de Saúde, o órgão dos Estados Unidos encarregado de pesquisas médicas. O mais importante é que, ao longo da sua maravilhosa carreira, ele acreditou na mudança. Ele descobriu o caminho até Deus através da ciência. Isso aconteceu durante os seus estudos médicos, antes dele iniciar sua carreira científica. Os debates sobre ciência e religião o inquietaram momentaneamente, mas logo ele se deu conta de que não havia um conflito real entre crer em um Deus criador e usar a ciência para entender como Deus realizou essa criação. Ele agora dá palestras e escreve sobre ciência e fé de maneira muito aberta. E uma das questões mais desafiadoras para ele foi explicar sua compreensão do Gênesis. Claro, ele não é um teólogo, mas ele conhece os modos diferentes de se interpretar o Gênesis. E como um cristão, ele chegou à compreensão que é necessária para levar a Bíblia a sério. O Gênesis é verdadeiro e se trata de eventos que realmente aconteceram. Mas como você pode tomar uma história sobre 6 dias de criação, tendo a ciência moderna mostrando que o universo tem bilhões de anos? Uma versão breve da reação de Collins foi dizer que a Bíblia não é um livro de ciência. É possível para uma obra ser verdadeira e figurativa ao mesmo tempo. Poemas de amor, por exemplo, expressam algo importante, mas a linguagem é simbólica. Meu amor é como uma rosa. Eu tenho certeza que vocês sabem que o mais importante a ler a Bíblia é saber o estilo de literatura que está sendo usado e como lê-lo. Se você não leu nada além de prosa, você vai achar que o seu primeiro livro de poesia é muito confuso e difícil de ler. Mas se você souber alguma coisa sobre o autor, o estilo no qual o livro foi escrito e o que os símbolos significavam para as pessoas naquela época, você pode começar a entender. Você estará respeitando as intenções do autor do texto. O mesmo vale para o Gênesis. Uma leitura alegórica do Gênesis foi usada antes do início da ciência. Agostinho disse que precisamos ler mais profundamente. Precisamos ler a Bíblia primeiro e aplicar uma boa hermenêutica. Então, depois de entendermos o texto, olhamos para a ciência, o estudo do mundo que Deus criou. Não há necessidade para um cristão de aceitar as teorias atuais da ciência, mas sim tem razão para aceitá-la. À medida que a ciência avança, se os cientistas estiverem realizando um bom trabalho, eles devem estar mais próximos da verdade e devemos achar uma combinação entre o que a Bíblia diz e o que a ciência diz. E é isso que está acontecendo. Agora temos evidências de que o universo tinha um início e que a vida veio a partir do pó. Como os israelitas no deserto ou Deus trabalhando nas nossas vidas hoje, esse processo foi muito longo e muito doloroso, mais do que gostaríamos. E no longo, de acordo com a Bíblia, os humanos são criaturas que precisam ser humildes para nos diferenciarmos de outros animais, porque somos a imagem de Deus na Terra. As palavras hebraicas usadas nos Gênesis são quase chocantes.
somos pequenos deuses. We need to care for each other for God's earth. But we sin, as it says in Genesis 3, and we start behaving like Mas conforme diz no capítulo 3 do Gênesis, nós pecamos e começamos a nos comportar como animais novamente. Então eu não usaria a ciência como evidência de que a Bíblia é verdade. As teorias científicas podem mudar, mas a verdade da Bíblia não muda. Mas devemos ver uma ressonância, porque a Bíblia é a palavra de Deus e a ciência é o estudo da criação de Deus. Então esse é um assunto muito amplo para lidar, mas é importante e talvez possamos voltar a essa discussão. A outra experiência que Collins teve foi no trabalho com DNA. Ele se sentiu imensamente privilegiado de trabalhar com o que eles chamam de a linguagem de Deus. Ele vê beleza nessa linguagem, e a beleza que fala de Deus e também fala de Deus, da ordem, do grande poder da criatividade. Então, a beleza natural demonstra essa criatividade, a prova de que Deus está disso mais adiante, mas é claro que descobrir que Deus nós somos a imagem de Deus, nos permite olhar para Jesus de uma forma diferente, ver o seu amor incondicional com as pessoas rejeitadas, o seu senso de justiça sem limite, o seu horror à hipocrisia religiosa, a sua amabilidade com as pessoas que precisam de ajuda para parar de pecar, a sua generosidade com seu tempo e seu amor. O que ele fez e ensinou quando ele estava aqui na Terra, Jesus, foi lindo. Um outro cientista que é cristão é a professora Rosalind Picard. Ela nasceu num ambiente fora da religião e isso talvez seja alguma coisa negativa, e ela foi desafiada a pensar em termos cristãos. Ela leu a Bíblia por várias vezes, é uma mulher muito inteligente. E ela estudou todas as grandes religiões mundiais e ela gradualmente decidiu se tornar uma cristã. E isso mudou a sua vida completamente. Isso aconteceu enquanto ela estava estudando engenharia elétrica na universidade. E ela avançou e foi para o doutorado no MIT, em Massachusetts, que é uma universidade muito famosa, e ela agora faz parte do corpo docente do MIT Media Lab, onde ela está desenvolvendo uma tecnologia muito interessante. Ela também está envolvida em ajudar os alunos a compreender a relação entre ciência e fé. O trabalho de pesquisa da Rosalinda tem a ver com computação afetiva, que é uma forma em que os computadores conseguem interpretar e reagir a emoções humanas. Ela e o seu grupo de pesquisa desenvolveram uma tecnologia muito útil, que inclui um robô chamado Kismet, que interage com pessoas. Mas há um lado mais sério do trabalho dela. A fé de Picard a fez a entender como a tecnologia pode ser utilizada para ajudar pessoas em status de vulnerabilidade. Então, uma das grandes aplicações do seu trabalho é com pessoas no espectro autista. Ela está desenvolvendo um sistema que ajuda a que eles sejam interpretados e respondam às emoções. Por exemplo, há um software que lê expressões faciais e que informa o usuário o que significa aquilo. E há também sensores que é possível utilizar e que nos mostram como alcançar essas emoções dessas pessoas. Então, na entrevista que ela deu para o livro Teste da Fé, Picard descreve como ela tentou antecipar como essa tecnologia poderia ser utilizada para ajudar as pessoas. Por exemplo, há pessoas utilizando sensores que indicam o nível de estresse. Então é possível ter um controle acerca dessas pessoas, e essas pessoas até poderiam ser manipuladas, e ela tem reservas em relação a isso. Então essa é uma forma como as pessoas podem ser utilizadas através da ciência, mas claro, dentro de um limite ético que é muito importante, ainda assim, para a discussão entre ciência e religião. E a última coisa é a demonstração de que o cristianismo pode estar associado pode ser utilizado por cientistas que descobrem a fé, inclusive através da ciência. Ou seja, os cientistas eles não desligam seus cérebros. Eles devem ser encorajados a compreender e investigar cada vez melhor. É pensar fora da caixa, mesmo que signifique mudar a sua recepção.
algo em comum entre cientistas diferentes que eu entrevistei para esse livro. Os que se tornaram cristãos enquanto adultos receberam a recomendação de ler esse livro por um amigo e se deram conta de que não tinham considerado nada adequadamente antes e queriam descobrir a verdade. Eu acho que os cientistas, em geral, são mais felizes com a ideia da verdade do que aqueles outros dos campos acadêmicos. Para um cientista, a verdade é algo sólido, é um fato bruto que você não pode negar. Mas se você descobrir a verdade como algo bom, esse é todo o propósito da vida. E mesmo que as consequências sejam um pouco desconfortáveis pelo começo, outros possam achar que você seja louco, no final você vai ser justificado e as pessoas vão ter a acreditar em você. Mas e se você não vir uma prova científica de Deus? Há algumas evidências, algumas dicas da ordem e da beleza do universo que sugerem uma mente organizada ou um ser além do universo. Mas, como eu já disse, para se descobrir mais, você tem que olhar para a pessoa de Jesus. O caso do cristianismo é um caso mais jurídico, onde você pesa todas as evidências e faz um julgamento. Mas você tem que se arriscar, e vale a pena. É aqui que eu quero mover para a analogia do relacionamento. Você tem que se arriscar para entrar no relacionamento. Você tem que colocar na balança algumas dúvidas, algumas evidências de que você vai se dar bem com aquela pessoa. Então, os cristãos acreditam em um Deus pessoal. Mas se você começar um relacionamento com uma pessoa e não confiar na ciência para te ajudar a conhecê-los, há outros modos de fazer isso. Do mesmo modo, há outros modos de saber a vida. Através da filosofia, da história, da lógica, de histórias, de testemunhos e da própria experiência pessoal. Para investigar Deus, você tem que olhar tudo isso e mais, inclusive a beleza do mundo. É isso que eu acho que é uma pessoa inteligente, ser um cristão. Você pode ser hostil, mas defender os seus direitos de ser cristão. Então, em conclusão, o diálogo entre ciência e religião hoje em dia trata-se de 4 coisas. Primeiro, é amigável. A ciência opera de modo eficiente dentro de uma estrutura cristã. Nós vemos e fazemos. Em segundo lugar, trata-se de rigor científico, é sobre as últimas descobertas e como elas afetam nossas vidas. Em terceiro lugar, trata-se de fé genuína. Estudar o mundo que Deus criou é algo maravilhoso para um cristão realizar. E não há motivo para ninguém ter que acabar com nossa fé. A fé é baseada na razão, e um cientista pode investigar o cristianismo usando toda a sua mente. E, finalmente, é uma oportunidade para encorajar os outros a pensar sobre as grandes questões da vida. No Reino Unido, esse é um método popular de evangelismo, explorar o que a ciência está mostrando sobre o mundo e explorar a verdade cristã e falar sobre as ressonâncias entre elas. Então, eu espero que eu tenha dado muito motivo para a discussão e estou esperançosa de ouvir suas considerações. We'll hear. Professor Israel Beto. Eu quero registrar a minha gratidão a todos aqui presentes, a doutora Ruth pela sua preleção, essa recordação de alguns elementos da relação entre a ciência e a fé. Quero trazer 3 ou 4 observações aqui para nós. Quando eu li o livro do Francis Collins, A Linguagem de Deus, eu fiquei impressionado com 2 coisas. Eu não sou biólogo, eu pulei algumas partes do livro porque eu não entendia, estava além da minha compreensão, aquelas fórmulas químicas, bioquímicas, não eram comigo. Todavia, ele diz 2 coisas que me marcaram bastante.
A primeira, quando ele narra a sua experiência de conversão ao cristianismo, que ele indica então que aconteceu no laboratório, quando ele viu lá o código então dos genomas, concluiu que aquilo não podia ser alvo do acaso. Achei muito interessante esse caminho para a fé, que ele em criança partilhou esses caminhos, mas foi desviado pelo discurso científico predominante, inclusive no ensino fundamental e depois no ensino médio. E ele então, no momento da sua formação, já no final da sua adolescência, pôde ter este encontro verdadeiro, que uma vez antes era apenas institucional. Então marcou-me o lugar, o laboratório, o lugar menos provável, na verdade o lugar mais suspeito, ou menos possível disso acontecer. Mas o mais marcante para mim foi quando ele lamentou o fato de existir uma situação dualizada por parte da igreja. Disse ele naquele livro o seguinte: muitos jovens estão na igreja aos domingos e creem em tudo que é dito. Vão para a universidade e lá se diz exatamente o oposto, sobretudo em relação, por exemplo, à narrativa da criação e à natureza humana e aos alvos do ser humano, etc. Aí ele faz o seguinte: primeiro, ele entra numa crise profunda, porque o conceito, no caso das ciências biológicas, predominantemente evolucionista, não se encaixa com tudo aquilo que ele aprendeu ao longo de sua vida. Então ele fica em conflito. Então ele não pode, ao mesmo tempo, ser alguém que pensa ciência, que pensa com as categorias científicas, e ao mesmo tempo ser um homem de fé, uma mulher de fé, porque não tem como conciliar essas perspectivas. Mas o que mais me marcou, aí ele diz que culpa disso são dos pastores, eu quando li já era pastor, não é que não estimulam o desenvolvimento, o crescimento por parte nos seus ministérios para que deem aos jovens uma boa visão a respeito do assunto. A outra opção que o jovem tem é fazer de conta. Ele faz de conta, então ele não relaciona o que aprende no domingo com o que aprende de segunda a sexta. Ele vira, não é a linguagem dele, a minha, ele fica um pouco esquizoide, não é? Ele, digamos assim, domingo ele crê no criacionismo e de segunda a sexta no evolucionismo. É a maneira que ele resolveu. E aí, ele quase sempre na universidade, ele não se identifica como cristão e na igreja ele não se identifica como cientista, estudante de ciência. Por que isso foi importante para mim? Agora eu quero dizer uma coisa aqui de grande valor, penso eu chamaria de um resgate de grande valor. Em 1947, foi publicado na Inglaterra pela editora SCM Press um livro intitulado, em inglês, traduzido, Apologética Cristã, 1947. Esse livro foi traduzido no Brasil, em 1954 aproximadamente, pela editora oficial dos Batistas no Brasil. Vocês sabem o que isso significa. A então Casa Publicadora Batista publicou um livro chamado Apologética Cristã, desse autor Alan Richardson, em que ele dizia duas coisas, uma informativa e outra conceitual. Ele dizia que a narrativa da criação deve ser tomada como poesia, não como ciência. Publicada essa obra pelos batistas brasileiros, pela editora oficial da Convenção Batista Brasileira, nos anos 50. Esse livro me caiu às mãos, eu devia ter uns 16 anos, 17 anos, e eu li esse livro todo. E ele diz a segunda coisa, para mim tocante: ciência e fé, eu já repeti aqui, quem é aqui da igreja já me ouviu 500 vezes falar isso,
são como 2 trilhos de uma linha de trem. Não podem se encontrar e nem podem se afastar, porque o trem descarrila, tanto numa hipótese quanto no outro caso. E por que isso me marcou profundamente? Porque eu vivi parte da minha infância à beira de uma linha do trem. E a minha brincadeira, Ruth, era exatamente, às vezes com um colega meu, andar eu do lado direito, em cima de um trilho, e o meu colega no outro trilho, do lado esquerdo, a gente se dar as mãos e caminhar na linha durante alguns metros. Exatamente a imagem do Alan Richardson que eu leria talvez uns 10 ou 15 anos depois. E isto me marcou profundamente. Estou dizendo isso porque nós, às vezes, temos uma visão de que a igreja, genericamente falando aqui, é totalmente, vamos dizer, conservadora. Eu estou falando de alguém que viveu a sua infância nos anos 50, adolescência nos anos 60, quando já travou o conhecimento com esse tipo de visão acerca da relação entre ciência e fé, ou mais particularmente, entre a Bíblia e a fé. Mas um testemunho que eu acho também importante, que é a minha experiência com um autor chamado Pierre Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin era um padre jesuíta que era um paleontólogo. E ele começou a afirmar que era totalmente compatível com o cristianismo a ideia da evolução. A Igreja Católica, então, o puniu, o mandou para o degredo na China, e onde ele continuou suas pesquisas no campo da paleontologia. Ele é autor dos mais notáveis livros da história do cristianismo e do pensamento humano, chamado O Fenômeno Humano, que eu li adolescente, numa edição da editora Porto, de Portugal. E ele defendia claramente essa possibilidade. Bem, eu digo isso tudo, então, para afirmar algumas coisas óbvias. Como já foi dito aqui várias vezes, nós temos que investigar. Cada um de nós tem que fazer o seu caminho de pesquisa, o seu caminho de investigação. Mas devo dizer que esse caminho tem a ver com a nossa própria autobiografia. Seja ela de uma visão que faz conflito entre os dois campos do conhecimento, seja esta experiência de infância e juventude que busca um equilíbrio, ou seja, uma visão que simplesmente ignora o assunto, faz de conta que ele não existe, que é, como infelizmente boa parte procura tratar este assunto. Nós temos que continuar sempre investigando, e cada um com o seu caminho, lembrando que o seu caminho tem a ver com a sua história. Segundo, o grande problema é que, às vezes, no campo religioso, nós cometemos um reducionismo. Mas também esse mesmo reducionismo é cometido no campo científico. Ou seja, só a religião descreve o mundo como ele é, o que não é verdade. Só a ciência descreve o mundo como ele é, o que não é verdade. No entanto, a gente afirmar que a religião não descreve corretamente o mundo como ele é, todos vão concordar, até mesmo os religiosos, em alguma parte. Mas dizer que a ciência não descreve o mundo como o mundo é absolutamente inaceitável. Porque a ciência ou as ciências acabaram se tornando
hegemônicas, padronizadas e contra si mesmo, rejeitando a autocrítica. Ou seja, nós chegamos a um ponto em que a ciência foi de tal modo ideologizada que não admite a crítica, que é algo típico da religião, de não aceitar a crítica. Só queria que nós pensássemos um pouquinho a esse respeito de como a ciência se tornou. Claro, qual ciência? Sobretudo a ciência mais popularizada. A Ruth não vai entender o que eu vou dizer agora. Ciência tipo fantástico, que a gente vê no final do domingo de noite. Aquela é a ciência que boa parte das pessoas consomem, inclusive por pessoas que já têm uma formação e que já poderiam perceber e ter uma visão crítica daquele tipo de vulgarização do conhecimento científico. Por último, eu penso que nós temos uma tarefa apologética em relação ao tema, e essa tarefa é interna e externa. Interna, voltando a Francis Collins, para proteger, se é que podemos dizer assim, talvez não seja uma boa expressão, os nossos jovens que vão para as universidades das ideias reducionistas, não de abertura, mas de reducionismo, perspectiva reducionista, que vão ouvir de modo massacrante. Então nós temos que uma apologética interna, de preparação dos nossos jovens, para que possam ouvir, investigar. Não há nisso nenhuma dificuldade, nenhum problema, e cada um, é claro, a fazer suas escolhas, livremente. Mesmo que nós não queiramos que façam escolhas, vão fazer. Isso faz parte da vida, a escolha. E precisamos de uma apologética externa. Isto é, o de mostrar ao mundo da ciência a nossa visão de abertura, isso que o Teste da Fé vem fazendo. Quem não comprou o livro vale a pena. Os vários grandes luminares no seu conhecimento científico, além dos dois que ela referiu aqui diretamente, Rosalind e Francis Collins, ela há pouco mencionou, grandes luminares que não só não veem em conflito entre o seu labor científico e a sua jornada espiritual, como na verdade encontram de um para o outro, de outro para um estímulo, ou que a partir da fé continue a crer, ou que a partir a partir da ciência continue a crer, ou que a partir da fé continue o seu labor científico. Essa busca que eu chamaria de uma recredibilidade por parte do discurso religioso no mundo científico, onde não há nenhuma credibilidade mais, penso que é uma tarefa de um projeto como este do Teste da Fé, que tem, portanto, uma tarefa apologética dupla, porque também, claro, quando um livro como este, ou as ideias nele contidas nesse objeto ou em outros objetos, chegam à mão de jovens que vão lê-lo e que são pessoas de fé, essa pessoa vai estar preparada, melhor preparada, nos termos de Pedro 3,15, a dar a razão da sua fé. Mas também colocar diante de pessoas que não têm fé e que acham que o mundo da fé é o mundo da ilusão, para usar uma expressão, vocês sabem a quem me estou referindo, do delírio ou qualquer outra palavra, que também a fé tem a sua dimensão. Eu quero terminar dizendo o seguinte: a fé é altamente racional. Evidentemente que ela inclui uma dimensão sentimental, mas a fé se organiza. A fé se expressa, e não há como expressar as coisas a não ser por meio da razão. É a razão que media a expressão da fé. É um sentimento, para usar a expressão de Kierkegaard? Mas não tem como ela ser comunicada nem para a própria pessoa, para a gente mesma que tem experiência, se não for de um modo organizado, se não for de um modo racional. Essa é uma coisa
de grande valor que a gente não pode perder. Evidentemente que o discurso racional da fé, ele parte de um pressuposto, não só da sua experiência, que é importante, mas ele parte da Bíblia, como aquele livro que foi por Deus inspirado para nos trazer os valores essenciais à vida, valores que nos fazem, como diz claramente nesse livro aqui a Rosalind, nos faz realmente felizes, porque a ciência não nos faz felizes, não nos faz felizes. Queria então deixar essas poucas palavras para nossa reflexão e eventualmente debate. Vamos ouvir neste momento o Guilherme, que vai compartilhar um pouco da sua visão para a gente. Fique à vontade, Guilherme. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Então, eu sou Guilherme Vilela, ele já me apresentou. Sou pastor da Igreja Esperança em Belo Horizonte, trabalho no Labri, sou diretor do Labri Brasil. Labri é um ministério que talvez muitos conheçam, talvez não conheçam, mas quem conhece Francis Schaeffer já ouviu algo a respeito, né? Foi uma missão iniciada por Francis Schaeffer na década de 50, na Suíça, e depois espalhou para outros países, e nós temos também uma unidade de Labri em Belo Horizonte. E é uma preocupação histórica de Labri, entre outras coisas que a gente faz, né? É um lugar de hospitalidade, é um lugar em que a gente foca a questão da espiritualidade, mas há uma grande preocupação histórica do Labri sobre quanto às relações da comunidade cristã com a cultura de modo geral e com a apologética também, né? Que foi até um tema que o pastor Israel mencionou. Então, não sei, eu até gostaria de saber, quem aqui já ouviu falar ou já leu algo de Francis Schaeffer? Só para eu ter uma ideia. Então, vários conhecem. Então, a gente continua a tradição de Francis Schaeffer, de apologética, de reflexão sobre a cultura, e por isso a gente se envolveu com o projeto Teste da Fé, e com a ideia de trazer o Teste da Fé aqui para o Brasil, né? Na verdade, o Teste da Fé é uma iniciativa do Instituto Faraday para a Ciência e Religião, que também tem uma influência indireta, né, de Labri. O diretor do Instituto Faraday, a esposa dele se converteu em Labri, ele também leu muito Schaeffer quando ele era estudante universitário, e isso influenciou muito o projeto no futuro. Mas então, eu queria tratar de uma dimensão, rapidamente, do diálogo de religião e ciência no Brasil. Acho que o título da palestra é algo sobre implicações políticas do diálogo de religião e ciência. Acho que ficou assim o título. E eu queria falar sobre 3 desafios políticos que eu acho que a gente precisa enfrentar para abrir essa conversação do ponto de vista evangélico. E eu estou aqui como representante do cristianismo, mas da tradição evangélica. 3 desafios políticos que eu vejo para a gente ir adiante, né? O primeiro é a questão do diálogo dentro da própria comunidade evangélica sobre o assunto. O segundo é a relação da comunidade religiosa evangélica com a comunidade científica no nosso contexto. E o terceiro, os usos políticos da ciência hoje e qual seria o nosso posicionamento diante desses usos políticos. Então, falando sobre o primeiro, o que é esse desafio de um diálogo interno na comunidade evangélica? Acho que não é novidade nenhuma que a igreja evangélica, desde a sua origem, na verdade, todo o cristianismo trava uma luta para conseguir realizar a sua missão e, ao mesmo tempo, manter a sua identidade. Esse é um desafio que todas as igrejas cristãs, cada uma a seu momento, tiveram que enfrentar. E a igreja evangélica, ou a comunidade evangélica, enfrenta esse desafio de um modo peculiar, já que o que nós chamamos de evangelicismo é um fenômeno concomitante com a modernidade, ou, em alguns casos, até pós-iluminista, porque há interferência de movimentos relacionados com o que veio logo depois da modernidade, com o movimento romântico e tal, na construção do evangelicismo moderno. Então, assim, o cristão evangélico vive uma grande tensão de manter sua identidade histórica, de manter sua identidade
confessional e, ao mesmo tempo, interagir com a cultura moderna, com a modernidade, né? Porque é necessário fazer isso. Os evangélicos são extremamente missionários, são conversionistas. Eu sou evangélico, a gente tem que pregar o evangelho. Então, isso traz demandas especiais para nós. Mas, no nosso caso, o conflito do movimento evangélico com a ciência contemporânea é muito evidente em diversos aspectos, particularmente nas questões de criação, evolução, leitura das Escrituras, como articular a leitura, essa leitura evangélica que reconhece a autoridade e a infalibilidade das Escrituras com a ciência moderna. Então, esse é um desafio muito grande. Há duas respostas, assim, grosso modo, a gente pode dizer que há duas grandes respostas históricas do evangelicismo. Uma resposta ou do protestantismo, voltando um pouquinho para trás. Uma resposta é: nós temos que adaptar o discurso cristão, protestante, à modernidade. E aí isso é chamado, às vezes, de modernismo teológico, às vezes de liberalismo teológico. E existe uma outra resposta que surgiu já no século XX, que é, às vezes, chamado de fundamentalismo, que entende que a modernidade está equivocada e a ciência moderna está bastante equivocada, principalmente algumas doutrinas na ciência moderna, e a gente precisa manter a distância. É claro que há muitos esforços de diálogo, de conversação, de integração que fogem dessa polarização. Mas essa polarização é um fato muito evidente e a gente precisa lutar para lidar com essa polarização. Bom, eu não estou defendendo aqui que você deva fazer uma síntese desses dois lados, dessas duas grandes posições, que eu também não penso isso. Mas, na verdade, até a tradição do Labrie, eu posso dizer isso aqui, e isso representa também a posição de vários dos líderes do diálogo de religião e ciência no contexto evangélico hoje, é de que é possível um diálogo sóbrio com a ciência moderna sem que a gente seja engolido pela modernidade. Ou seja, sem você se tornar um modernista ou um liberal, no sentido teológico. E é possível fazer isso. Então, vários dos pilotos dessa discussão hoje em dia, como o próprio Francis Collins, que é um cristão evangélico, ou como Alistair McGrath, que é um teólogo bem conhecido, que também é evangélico, e assim por diante, né? A gente poderia dar outros exemplos. Na verdade, entre os autores do livro que a gente publicou, todos têm crenças cristãs históricas, clássicas, com algumas exceções, e a maioria são autores realmente evangélicos. Então, bom, eu queria só mencionar isso. O teste da fé e o Instituto Faraday e boa parte dos líderes do movimento de diálogo de religião e ciência hoje acreditam que não é necessário abrir mão da fé evangélica histórica para ter um diálogo mais maduro com a ciência. Mas será necessário abandonar algumas coisas mais radicais, como, por exemplo, a ideia de que a Terra é muito jovem, ou que só a ciência experimental, que envolve repetibilidade, seria o padrão de conhecimento científico, e coisas do gênero. Segundo ponto, diálogo com a comunidade entre a comunidade científica e a comunidade religiosa. Essa é uma questão também de política, muito séria. O Max Weber, um sociólogo muito importante, um dos fundadores do pensamento sociológico, não é o único que apontou isso, mas ele é um dos mais importantes, que na modernidade a sociedade se divide em diversos campos ou esferas. Há uma diferenciação racional dos campos de trabalho ou de atividade na sociedade moderna. Então você tem o campo do poder político como algo diferenciado do campo religioso, e surge o que a gente chama de comunidade científica, e os artistas passam a se organizar como um grupo separado. Então, esse é um fenômeno que caracteriza a sociedade moderna. E nesse contexto, então, os cientistas não estão sujeitos a outros campos de poder. Eles constituem um campo de poder, um campo de valores, um campo de discurso, ou vários, né, com subcampos. E aí a gente precisa lidar com isso, com essa pluralidade
de vozes na sociedade moderna. E o que acontece muitas vezes é que a igreja, a comunidade religiosa em geral e as igrejas não se tornam claramente conscientes disso quando vão articular sua missão. Isso é um grande desafio que a gente tem hoje. Então, se a gente quer, por exemplo, comunicar o evangelho no contexto científico, a gente precisa compreender que a comunidade científica, ou as comunidades científicas, compõem um campo separado, que tem suas próprias regras, que tem linguagem própria, que tem um capital próprio, por assim dizer, que envolve o conhecimento, e tem publicações que validam essas coisas. Então, se a gente quer dizer algo que seja relevante na sociedade contemporânea, também para a ciência, a gente precisa lidar com esse fato da sociedade moderna. E uma coisa que, às vezes, é bem imatura no contexto cristão e particularmente evangélico, é que nós ainda pregamos o evangelho como se a sociedade fosse ainda pré-moderna, como se não houvesse acontecido essa diferenciação, como se a gente não tivesse que ajustar a nossa mensagem para o contexto artístico, ou para o contexto científico, ou para a política, por exemplo. Quem nunca ouviu aqui a respeito de algum político que queria ser eleito para falar de Jesus na Câmara, por exemplo? Alguns de vocês talvez tenham escutado isso. Isso é um exemplo claro de alguém que talvez tenha boas intenções, nem sempre eu sei, mas talvez tenha boas intenções, mas não entendeu as regras do jogo da sociedade moderna, em que essa diferenciação aconteceu. Então, é um outro desafio. Missão integral. Quem já ouviu falar do conceito de missão integral aqui? Alguns ouviram. Missão integral não se trata apenas de preocupação com a justiça social. Missão integral também envolve a gente sintonizar o nosso discurso, articular a nossa mensagem em termos compreensíveis para cada um desses campos. Então, nós temos que ter embaixadores para articular a conexão da comunidade evangélica com as pessoas que estão na ciência. Terceira questão política, terceira e última. Um problema muito sério que a gente vive hoje são os usos políticos da ciência e ideológicos da ciência. Em mais de uma ocasião, a ciência foi envolvida em conflito de poder entre campos. Um exemplo disso, bem conhecido, é o darwinismo social e como ele foi incorporado em movimentos racistas. Por exemplo, o darwinismo social foi incorporado pelo discurso nazista, nacional-socialista na Alemanha, e usado como uma justificação científica a respeito da inferioridade de judeus e de outros grupos. Então, é claro, você pode dizer que isso é pseudociência. E muitas vezes a pseudociência começa com um uso ideológico, um uso falso. Eu queria dar um exemplo brasileiro aqui, bem recente. A gente teve recentemente, talvez 4 meses atrás, talvez um pouco mais, uma campanha do Ministério da Saúde para melhorar a autoestima das prostitutas no Brasil. Não sei quem acompanhou essa controvérsia, alguns viram essa controvérsia. Então, houve essa discussão e, quando a campanha foi posta em público, houve uma reação popular muito grande e o ministro da Saúde, Padilha, retirou a campanha. Mas eu não sei quem lembra dos cartazes, mas alguns tinham frases como "sou prostituta e sou feliz", por exemplo. E há outras frases do gênero e assim por diante. Então, houve uma controvérsia muito grande, eles retiraram a campanha e saiu um artigo na Carta Capital. Eu esqueci o nome do autor agora, mas eu até comentei esse artigo e muita gente leu, o próprio Padilha retuitou o artigo. Mas nesse artigo, o argumento do articulista é de que, segundo a ciência contemporânea, programas de saúde pública funcionam melhor, programas de prevenção, particularmente de doenças sexualmente transmissíveis, funcionam melhor quando a autoestima dos objetos dessas campanhas é elevada. Então, se as pessoas têm uma autoestima melhor, elas cuidam melhor da sua saúde e têm menos doenças. E, segundo ele, se a ciência moderna mostra isso, a pesquisa contemporânea mostra isso, é um absurdo que uma sociedade conservadora e os religiosos fiquem lutando contra isso. Mas é interessante a natureza do discurso, né? Porque qual é a base para se dizer isso? É que a elevação da autoestima para resolver um problema técnico do governo justifica
iniciativas para modificar a moralidade pública, para a gente fazer reengenharia moral na sociedade. Por quê? Porque é mais importante que as pessoas se sintam melhor do que elas tenham determinados padrões tradicionais de moralidade, porque isso é, do ponto de vista técnico, mais eficiente. Mas é muito curioso o que está acontecendo aqui. Eu vou só mencionar o trabalho de uma cientista social israelense, que chama Eva Ilus. Ela é uma das criadoras do conceito de capitalismo afetivo. E uma coisa muito interessante que ela fala é que no século XX emergiu um campo de poder novo. Hoje a gente fala muito do campo da ciência, do campo do capital propriamente, a gente fala do campo religioso, do campo da arte, mas surgiu no século XX um campo de poder novo, que é o campo afetivo. E o campo afetivo é um campo dominado por algumas forças, particularmente a psicologia moderna, o feminismo como desdobramento disso, né, em trabalhos mais recentes, o movimento LGBT e a mídia de massa que se tornou mais afetiva no seu discurso. Então é um campo de poder, ele tem um capital próprio, tem atores próprios, e esse campo de poder, naturalmente, está em luta com outros campos para impor o seu domínio, como aconteceu já em outros momentos. Mas é muito interessante nesse discurso do autor da Carta Capital, que ele tente usar um argumento científico para legitimar, na verdade, a ideia de que é justo, por razões afetivas ou emocionais, mudar padrões morais. O que é interessante aqui é que argumentos científicos são usados por um novo campo de poder que está em conflito pelo controle social para fazer uma modificação na moral pública. Isso aqui seria um exemplo contemporâneo de como o discurso científico pode ser empregado por um grupo social que precisa assumir o controle do processo, a vanguarda da transformação social, e que vai, consequentemente, entrar em conflito com a moral religiosa tradicional. Por que é importante entender isso? Porque a gente precisa, de fato, sem essa relação de diálogo, sem a gente se informar sobre ciência e o que está acontecendo hoje, a gente não vai saber quando nós estivermos sendo manipulados por usos ideológicos da ciência, mas também nós não vamos saber quando nós estivermos fazendo usos ideológicos da ciência para as nossas finalidades. Então, assim, eu queria levantar uma questão aqui importante, né? Na verdade, eu não entrei exatamente no diálogo de religião e ciência, mas a questão é que, se a gente não começar a conversar sobre religião e ciência, questões internas da comunidade evangélica vão ficar sem solução, a nossa relação com a comunidade científica vai ficar superficial ou talvez conflituosa, e o próprio lugar da ciência na sociedade contemporânea pode ser posto em risco por movimentos ideológicos. Então, isso é importante, não é só para cientista, tá? Talvez você não seja cientista, mas as coisas que estão sendo discutidas aqui, serão discutidas, dizem respeito a todos nós. Obrigado, gente. A gente vai tentar fazer uma dinâmica de perguntas. Então, nós temos aqui 2 microfones e a gente só solicita que você seja bem sintético na sua pergunta. Vamos. Quem gostaria de fazer a primeira pergunta? Por favor, pode se dirigir ao microfone. Se puder falar o seu nome. Ok? Boa tarde, meu nome é Eduardo, é para o Guilherme de Carvalho. Eu gostaria de saber com qual visão, qual discurso metacientífico o senhor se compromete, ou o senhor olha para a história da ciência, porque eu acho que é fundamental nós termos em vista isso. Existe algum autor específico, como, por exemplo, Thomas Kuhn, Karl Popper, que o senhor se compromete para ver isso? A pergunta é boa, né? E acho que isso é muito importante. Acho que você deve saber que eu tenho preocupações, né, com essas questões filosóficas. Bom, então eu acho que os teólogos precisam, se há uma coisa que eles precisam incluir na sua dieta
intelectual hoje é certamente filosofia da ciência. Eu acho que isso é fundamental. Bom, do ponto de vista da construção do pensamento teológico, eu tenho uma influência muito forte de um filósofo holandês, que talvez você tenha ouvido falar, chamado Herman Doivert. Eu traduzi o livro. Mas tudo bem, esse é um filósofo que eu recomendo bastante. Vários filósofos importantes e centros de pesquisa importantes têm relação com esse pensamento. Por exemplo, a Deborah Hasma, que é a atual diretora da Biologos, ou Biologos, que é a instituição fundada pelo Francis Collins, ela estudou, na verdade, a formação dela, e ela foi professora no Calvin College, e uma das influências formadoras do pensamento dela é essa tradição holandesa. Tem muitas pessoas hoje trabalhando com isso que têm essa influência. Mas eu gostaria de citar um autor em particular. Eu gosto muito do Kuhn também, tenho questões, mas estudei um pouco de Thomas Kuhn. Mas eu diria que na área de filosofia da ciência, o que eu mais recomendo é o Michael Polanyi, que o próprio Thomas Kuhn admite, com um pouco de má vontade, que ele foi influenciado por Michael Polanyi. Michael Polanyi, para quem é da área de política, é o irmão do Karl Polanyi. E ele era professor de química, teve uma realização científica bem interessante, mas também escreveu muito sobre filosofia da ciência. E o pessoal no Labri, na década de 60 e 70, encontrou muitos paralelos do pressuposicionalismo do Schaeffer com o pensamento do Polanyi. Então se tornou um tema de leitura complementar, digamos assim, dentro da tradição do Labri. E eu sei que outras pessoas trabalham com isso, né? O professor Davi Charles Gomes, do Mackenzie, é um especialista em Polanyi. O doutorado dele em Westminster foi sobre Michael Polanyi. Eu não sei se os textos dele de filosofia da ciência estão em português. Eu acho que não estão, não. Eu acho que só tem um texto dele que é mais sobre questões políticas. Mas eu diria que as minhas influências principais são Herman Doivert, em termos de heurística da ciência, de modo geral, um pouco de Thomas Kuhn e mais Michael Polanyi. E mais recentemente, claro, tem alguns filósofos cristãos como Alvin Plantinga que me influenciaram bastante aí. Eu sou um polaniano, então, você quer saber? I'm afraid most of what I've learned I've picked up in bits and pieces, so I can't name a person that I have been influenced by. I know Polanyi is very influential here. He's got some very useful things to say. Mas And I would avoid Richard Dawkins. I know he's not a philosopher, but I think he uses ele não é filósofo, mas eu acho que ele usa um positivismo filosófico fora de moda. Um pouquinho, dois pensadores da ciência que eu julgo de grande importância, um no campo da história, que é Adam Schaff, com História e Verdade, no campo da fenomenologia do conhecimento. É um autor marxista, no entanto, ele tem uma aplicação muito grande quando ele estabelece a necessidade de um diálogo entre o objeto e o sujeito, dando como resultado a realidade, que será sempre uma realidade que estará numa perspectiva dependente ou do sujeito ou do próprio objeto, novo conhecimento que se nasce. Então, esse livro, História e Verdade, eu acho muito valioso. E o segundo autor, também um campo na fenomenologia do conhecimento, já um pouco em desuso, porque a ciência ela tem as modas, né? Todo mundo lê todo mundo, depois nunca mais se lê aqueles caras, depois se lê de novo, e eu tenho ojeriza as modas de qualquer natureza. É o autor da Psicanálise do Fogo, Gaston Bachelard. Esse é um camarada, ao meu ver, assim, insuperável pela perspectiva em que ele une ciência, filosofia e poesia, não é? Ou ciência, filosofia e poesia, e podemos colocar também, embora não seja o foco que ele apresenta, religião. Não dá para entender o ser humano, digamos, apenas com filosofia, vamos dizer assim, apenas com ciência, sem entrar a poesia.
Outra pergunta? Muito obrigado. Por favor. Inês Araújo. A minha questão é o seguinte, me parece... Só um minutinho. Você pode dirigir a pergunta para um deles? Escolher? Não, acho que a pergunta é para a mesa, porque todos passaram por isso, essa questão dessa interface entre ciência e religião. O que me parece é que esse distanciamento das duas coisas veio um pouco com uma briga de poder. Porque, se a gente perceber, todos os grandes cientistas da física, da química, da biologia conversavam com a religião, tranquilamente. De um certo momento, isso começou a se distanciar, que eu, sem muito conhecimento, acredito que tenha sido uma questão de poder, de quem é mais forte, de busca de alguém de alguma forma, se colocar numa posição de liderança. E que chega até hoje. E que chega até hoje, que acaba construindo essas incoerências que mesmo falaram, né, de termos que parece que brigar uma com a outra. A minha questão é, como hoje construir, ou que passos a igreja, que eu acho que é um papel da igreja isso, está na nossa mão, trazer isso sem brigar poder. Numa sociedade em que a igreja aparece como algo que briga por poder, e trazer essa comunicação da ciência e religião com outros poderes que se levantam. Ele falou de um que eu acho assim, que é o grande poder do momento. Com outros poderes que se levantam, como trazer de novo, mostrando que a ciência e a religião não são distintas, não se brigam, não tem conflito. Mas sem mostrar poder no mundo de hoje. Como não trazer poder para isso? Essa era a minha questão. Um brevíssimo comentário. Qualquer coisa que a gente queira fazer com seriedade demanda muito estudo. Tanto na ciência quanto na religião. Acontece que muitas vezes, tanto um lado quanto o outro, preferem a lei do menor esforço. Então, vamos falar no campo específico da religião. Então, alguém que tem a tarefa na igreja de ensinar, que é sobretudo o pastor, ele tem que estudar. E dá trabalho. Aí é melhor repetir. Por exemplo, quando se travou no Brasil um debate com relação às células-tronco, a Maiana Zatz, que é da USP até hoje, liderou a área científica no sentido de fornecer dados ao ministro Carlos Aires Brito e também naquela época, advogado Luiz Roberto de Souza, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, com material de natureza científica para se entender o que é aquele processo de nidificação, aquele processo de natureza estudada pela ciência. Mas era muito mais comum, em qualquer campo, nos que eram a favor ou nos que eram contra, a repetição de palavras, de expressões do popular. Mas não falo que isso aconteceu só no plano da religião, aconteceu no plano também de cientistas. Mas me referindo então especificamente, poucas pessoas no campo religioso, particularmente evangélico, estudaram o assunto para então fazer uma posição. Então, basicamente, boa parte dos evangélicos eram contra, porque aquilo parecia que devia ser algo que devia ser contra. Mas por quê? Isso demanda estudar. É melhor, é mais fácil não estudar. Isso é repetindo o que os outros estão falando. Eu acho que o primeiro passo
é estudarmos, sobretudo nós pastores, estudarmos. Eu dou um testemunho pessoal que eu acho importante, embora muito singelo. Há muitos anos, mais ou menos há 10 anos, eu preguei um sermão aqui, eu fiz uma oração aqui na igreja. Quando eu cheguei ali no segundo terço da passarela, o irmão de nossa igreja bateu aqui nos meus ombros e disse assim: Israel, depressão é uma doença. Eu falei alguma besteira na oração, qual eu não sei, ele também não me disse. Ah, é? Fiquei calado e fui estudar o assunto depressão, sobre o qual não sabia nada, porque pastor tem que saber de todos os assuntos. É da sua tarefa. As perguntas são desde Michael Polanyi, ou qual os metacientistas, até nidação ou elementos da bioquímica. Então, essa é uma tarefa. Então, eu fui estudar. Estou dando esse testemunho pessoal, porque o conhecimento científico é tão vasto, e cada vez tão mais vasto, mas o pregador, ele é primeiro um vulgarizador. Não é? E o vulgarizador, ele não sabe muito sobre poucas coisas, ele sabe um pouquinho sobre muitas coisas, mas é sua tarefa. E a segunda, ele tem que ter posições equilibradas para orientar, e elas vêm do estudo. Então a primeira coisa é estudar. Eu acho que a segunda coisa é reconhecer quais as posições da ciência e da religião, que posições elas ocupam. Para mim, pessoalmente, a minha fé cobre a minha vida inteira, minha vida inteiramente. E dentro disso, há as minhas diferentes identidades e as minhas diferentes atividades. Eu sou uma doutora, eu sou uma mulher, eu trabalho no Faraday, eu sou uma cientista, e todas essas coisas conjugadas acontecem dentro do ambiente da minha fé. Então, não é, as pessoas na igreja não precisam se sentir como cientistas, ou não precisam se sentir como autoridades maiores, estando dentro desse campo da fé. Basta pensar que, bom, os cientistas podem fazer isso lá no campo deles, onde eles estão. Para os cientistas é importante reconhecer que o mundo, a forma como nós olhamos o mundo, ele é multinivelado, ele tem vários níveis. E é claro que há um ambiente mais reducionista, você pega várias partes e junta todas as partes para fazer com que elas funcionem, para formar, por exemplo, uma mensagem que você quer dizer. Mas na minha experiência, a maior parte dos cientistas nem se dão conta disso. São pessoas que talvez possam até usar a ciência como ideologia. Eles querem comprimir todos os níveis juntos, comprimi-los e formar um nível só. Isso não é realista. E não dá para viver assim. Nós podemos até fingir que estamos vivendo assim de uma forma boa, mas isso não funciona. Os cristãos têm que perceber que a ciência é uma das formas de conhecer, e há outras formas de conhecer o mundo. Então, há a possibilidade de compatibilizar essas coisas. Só um comentário, acho que é importante. A gente tem que lembrar sempre assim, que o problema não é o poder em si, né? Apesar de hoje existir um discurso de que o poder seria inerentemente mal, ou algo assim. A gente tem que lembrar da grande comissão, né? Para ser bem direto, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, Jesus disse, e portanto. Então, em primeiro lugar, Jesus tem todo o poder. Jesus tem toda a autoridade. Isso significa que as autoridades terrenas são relativas entre si e todas sujeitas a Ele. Então, qual seria a forma da gente lidar? Eu acho que eu entendi o que você quis dizer. É claro que lutas de poder tem algo errado nisso, tem algo torto nisso. Mas a gente pode começar com o serviço, porque Jesus assumiu a autoridade foi por meio da cruz, por meio do serviço. Então eu acredito que a melhor forma, ou talvez a única forma correta da gente enfrentar esses conflitos de poder, não se trata meramente da gente abrir mão das coisas. Jesus não abriu mão da sua posição exatamente.
como Senhor e tudo mais. Ele abriu mão de lutar por isso pelo seu próprio braço. Ele entregou isso nas mãos de Deus, e por isso a Bíblia diz que ele recebeu o reino das mãos de Deus, né? Então eu diria assim, que a primeira coisa que a gente devia fazer é descobrir como a igreja pode servir à ciência, começando por alterar a imagem da ciência entre os jovens, entre os seus membros, valorizando a ciência. Por exemplo, a gente ora e agradece a Deus por missionários, a gente agradece a Deus por um pastor, a gente agradece a Deus por alguém que fundou, por exemplo, sei lá, Simonton, por exemplo, que fundou a Igreja Presbiteriana do Brasil. A gente agradece por essas pessoas. Por que a gente não agradece por Michael Faraday, que era um cristão e era também um cientista? Por que a gente não lembra desses nomes e a gente não celebra esses nomes? Então, eu acho que não se trata assim da gente evitar o poder, porque, pelo contrário, a gente precisa reconhecer que o campo da ciência é um campo próprio. Ao invés de a gente tentar tomar o poder deles, a gente tem que reconhecer o poder deles. Então não se trata de negar o poder, entendeu? Se trata de entender que Jesus é o Senhor de tudo. Então a gente não tem que tomar o campo dos outros. Mas ao mesmo tempo a gente precisa deixar claro até onde a gente vai, qual é o nosso próprio campo. Se a gente for para a cruz, depois a gente ressuscita. Mas a gente precisa fazer isso, sabe? Ajudar a restaurar isso, né? E eu acho que essa é uma visão legal de missão integral. É da gente reconhecer que não existe um problema em existir um campo na sociedade que tem seu espaço, seus líderes e tal. O problema é quando um campo quer engolir outro. Então a gente tem que lutar para que cada um reconheça o senhorio de Jesus, né? Eu acho que vou deixar para outra pessoa fazer a pergunta, por favor. Oi, boa tarde. Meu nome é Leonardo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Guilherme, mais estendida aos demais. Quando se usa o termo missão integral, né, a gente normalmente se refere, pelo menos eu entendo assim, a uma discussão que havia na época da igreja estar direcionada meramente ao campo metafísico e não considerar aspectos econômicos, sociais, políticos da fé cristã, né? Como ela poderia atuar nesses meios. Eu vejo a missão integral como uma via de mão dupla, né? Da mesma forma que você pode influenciar o Estado, né? A política, a economia, a ciência, você também se protege, né? A igreja como um todo se protege de influências externas. Aí a minha pergunta é a seguinte: no ano passado saiu uma reportagem no estado de São Paulo, também não lembro quem é o autor da reportagem, falando de como uma pesquisa, né, que foi feita sobre como os jovens do ensino médio associavam o criacionismo e o evolucionismo. E segundo a pesquisa, parece que metade dos jovens cristãos, né, ou religiosos, não me lembro, que metade dos que foram entrevistados, eles conseguiam, não sei de que forma, conciliar as duas teorias, né? O criacionismo e o evolucionismo. A minha pergunta é se você vê isso como uma evolução, uma coisa boa, uma oportunidade, ou algo perigoso, né? Quer dizer, você pode estar tendo uma influência do mundo, uma influência de valores pós-modernos dentro da igreja. Então, pois é, eu acho que não me parece, na minha opinião, não parece uma coisa necessariamente boa, porque eu acho que normalmente essa conciliação não é feita de um modo totalmente consciente. O que parece ser mais comum é uma outra forma de compartimentação, né? Quer dizer, eu acredito na Bíblia e deve ter alguma coisa verdadeira na ciência e eu não vou pensar mais nisso. E aí você continua, né, na igreja, tudo mais, e você assume lá aquela doutrina na sua atividade científica, depois aceita aquilo mais ou menos e não pensa muito no assunto. Eu acho que a gente precisa ir adiante disso, porque a forma como, já que você tocou nesse tema, a forma como a teoria da evolução tem sido vendida para boa parte do público, principalmente através da mídia de massa,
mas também por meio do jornalismo científico, de textos, de livros-textos em escolas públicas e tal, é da evolução como uma espécie de cosmovisão, de metafísica geral. E quando a evolução é apresentada assim, não só como uma teoria sobre o desenvolvimento, a origem do desenvolvimento da vida na Terra, mas como uma visão geral de como os processos naturais acontecem, e realmente é algo bem global, então isso é incompatível com a visão cristã da personalidade humana, da origem do mundo, da providência divina na história, assim por diante. Há contradições, não estou dizendo que há contradições necessariamente com qualquer visão evolucionária da vida, mas o evolucionismo, e eu colocaria o ismo no final, é uma metafísica. E se você simplesmente mantém essas duas crenças simultaneamente, num momento de fragilidade, pensa num sujeito que tem um vírus, mas o vírus não se manifestou porque a sua resistência imunológica não baixou. Na hora que ela baixar, aquilo se manifesta. Então, se você acolhe uma visão evolucionista da realidade sem um tratamento intelectual claro disso, em algum momento em que você estiver fragilizado em termos de fé ou espiritualidade, isso pode de repente surgir como uma alternativa de cosmovisão e não só como uma teoria válida para a ciência. Então, eu não sei se eu estou feliz com isso, para ser franco, porque claramente a ação catequética, a ação de instrução, a ação missional da igreja na área da ciência não tem nenhuma relação com essa mudança de perspectiva. Ou seja, essa mudança de perspectiva sinaliza, na verdade, tendo em vista o discurso dominante no meio evangélico, que rejeita isso completamente, eu acho que isso sinaliza problemas. Poderia sinalizar algo bom se a gente tivesse consciente que houve um trabalho de educação, mas não parece que esse trabalho aconteceu. Então, eu acho que isso é um mau sinal. Eu acho que nós estamos perdendo tempo em termos de diálogo e de educação e informação sobre fé e ciência. Porque se a gente está dizendo uma coisa e as crenças que a maioria dos jovens estão formando são outras, isso não é um bom sinal, na minha opinião. Eu sou engenheiro e professor de engenharia, então a área é completamente diferente, mas acho que dá para fazer um paralelo. Quando a gente lida com problemas de engenharia, a gente vê a probabilidade que os problemas têm sobre a ruína, e se a probabilidade é pequena, a gente descarta. Quando eu olho para as probabilidades, por exemplo, do evolucionismo ser verdade, são tão ínfimas que me parece que chamar evolucionismo de ciência é ridículo. Eu, como engenheiro, porque eu descarto 10%. Quer dizer, nós estamos descartando. A probabilidade é infinitamente menor no evolucionismo. Por que não foi descartado? Por que continuam, depois de tanto tempo, chamando essas coisas de ciência? So I could make one comparison. And that is with the eu Big tenho uma Bang. comparação que é com o Big Bang. So the conditions at the As beginning of the Big condições no Bang início do Big were Bang very foram unique. They had to be muito just so, exclusivas. otherwise we wouldn't be here. So Tinham que this ser is daquele used modo, as senão seríamos the zero hoje em dia. fine-tuning argument among, well, certainly Christians. Pelo menos para cristãos, So there are lots of people in science and religion who há are spending a lot of muitas time pessoas looking no at, campo científico the way the strength that gravity has to be, the speed of light, and the forces within the atom. And As if they weren't just so many decimal places, Por favor. one of them has to be so Uma accurate das- you couldn't even write down the number. Uma das coisas que é So many decimal places. um dos elementos muito importantes verificar nesse contexto é verificar que, por exemplo, a velocidade da luz e outros elementos mostram que é fantástico nós estamos aqui. Então, é deslumbrante que Deus tenha feito o mundo, que tenha aberto a mão e que tenha feito com as coisas acontecerem, que tenha colocado os átomos e as matérias, as propriedades na forma com que estiveram, como formou os planetas e os outros seres celestes. Então, se a evolução é uma pequena probabilidade de que nós estamos aqui, então seria uma surpresa
E seria muito difícil, claro, fazer essas contas todas, mas de fato seria muito interessante verificar que isso é uma probabilidade, se essa é uma probabilidade pequena, uau, isso é fantástico. Então eu acho que essa aqui é a minha opinião acerca do evolucionismo. Eu também acho que é importante ter cuidado com as associações entre engenharia e a biologia, porque são questões muito complexas. Nós sabemos o que é viver, nós já entendemos qual é a diferença entre os seres vivos e os seres que não vivem, onde não há vida, mas ainda assim há muito para descobrir. O meu exercício é pensar que se nós já podemos compreender o Gênesis de uma forma verdadeira e figurada, e eu talvez deveria ter aprofundado isso na minha palestra, nós ficamos muito impressionados com o que acontece, e eu mesmo tendo a ver isso tudo como um passo de fé. A ciência está sempre em modificação, e nós vemos isso através do tempo. Mas nós temos que sempre ver os elementos e mudar as nossas opiniões acerca disso. Eu acredito que é bom para que os cristãos fiquem empolgados com as formas como Deus se manifesta no universo. Eu ia dizer mais alguma outra coisa. Bem, eu vou me lembrar já. Enquanto ela se lembra, mais uma pergunta. Então, são as duas últimas, infelizmente. Boa tarde, eu sou César Moisés. E eu li o livro, comprei ele logo que a Ultimato enviou o newsletter, comprei o livro, e o que eu pude perceber com a leitura do livro é que ele destaca a importância da experiência de fé. Não sei se eu estou equivocado sobre isso. Então, eu acho que para o contexto brasileiro, pelo que eu já tenho lido, e aí no caso seria mais uma colocação para que vocês pudessem apreciar a mesa toda, mas especialmente a doutora Ruth, que está nos visitando, mas extensiva a mesa toda. Eu acho que a gente precisa apreciar isso dentro dessa discussão, ciência e fé, ou religião e razão, enfim, como a gente quiser chamar. Porque eu acho que tanto a polarização liberal, que por causa da razão atribuiu um valor tão grande à razão que então desconstruiu os postulados da fé. Quanto ao fundamentalismo, eu diria que o fundamentalismo, depois de transformado, porque o fundamentalismo mesmo, os livretos fundamentos, eu estive lendo pelo menos a versão que a Agnus lançou, o que eu li sobre criação, ninguém ali diz que o mundo foi feito em 6 dias de 24 horas. Todo mundo ali parte, inclusive, de uma visão quase que de teísmo evolucionista, como é o caso do Francis Collins, que propõe o biologos, né? Ele não é criacionista da Terra Jovem, como o pessoal pode ler no primeiro momento pensar. Então, assim, os cientistas reunidos aqui no Teste da Fé, a maioria deles destacou que não foi por uma questão epistemológica ou científica que eles chegaram a crer em Jesus, mas sim por uma questão do coração. Porque a conversão trata disso. E o Hermann até trata disso, né, no Crepúsculo do Pensamento Ocidental. Justamente porque é uma questão pré-teórica. O grande problema, eu acho, da igreja é que a igreja quer buscar o respaldo da razão e da ciência para dizer que determinada doutrina está certa. E quando ela faz isso, ela subvenciona a fé a justamente aquilo que a razão diz. Só que a razão tem um caráter, a razão sincera e séria, tem um caráter deveniente, ela muda, ela não é fixa, ela está em ampla mutação, porque esse é o caráter científico. É justamente dentro da visão hegeliana, né, da tese, da antítese, da síntese, ficar em eterno devir ou devenir. Então, eu acho que a importância dessa questão da ciência com a fé no Brasil é fazer com que a igreja repense a experiência religiosa dentro dos seus quadros, dentro da sua casa. Porque eu acho que ninguém fica esquizofrenizado pelo que a ciência diz, até porque a minha fé não está subordinada à ciência, está subordinada ao meu conhecimento de Jesus e não conhecimento teórico doutrinário, porque a doutrina também é questionável, ela foi construída com paradigma. Inclusive, a maioria delas foram construídas no século XVII,
quando houve toda essa questão da reforma protestante, apaixonada também pelo escolasticismo. O escolasticismo protestante é uma realidade. Então eu acredito que, pelo que eu li do livro, o que eu entendi foi a importância da experiência de fé. E eu acredito que é essa discussão que tem que tomar conta da Igreja Evangélica Brasileira, para ela repensar, que a Igreja Evangélica Brasileira hoje já é uma igreja histórica, enraizada, uma igreja que os filhos dos crentes estão ficando na igreja sem saber, quase que a exemplo da grande tradição católica, sem saber por que são evangélicos ou por que são crentes. Não tem a experiência, né, para voltar aí, para remontar a Wesley do coração ardente. Então, a teologia acaba, lógico, sendo reproduzida do século XVII para cá, sendo totalmente inviável. Então, eu acho que a teologia tem que ser repensada juntamente com a importância da experiência de fé. Não sei se é isso que eu entendi dentro do teste da fé. A gente vai tentar ouvir os dois de uma vez, para eles poderem fazer os comentários deles por causa do nosso tempo. Por favor. Boa tarde. Meu nome é Anderson. Eu queria levantar uma questão a respeito da natureza do diálogo. Em vários momentos a Mida se referiu a essa palavra diálogo, e eu fiquei me questionando se seria um diálogo onde uma parte simplesmente comunica a outra parte aquilo que pensa e a outra escuta e valoriza, ou se seria um diálogo onde haveria uma atitude não defensiva, de abertura, onde uma parte poderia fecundar a outra e possibilitar um enriquecimento mútuo. E nisso, se seria possível a teologia se repensar mesmo as suas bases doutrinárias, se poderia se deixar impactar pelo questionamento da ciência, de tal modo a se repensar. Claro, se a base da teologia é a Bíblia, seria o caso de rever a Bíblia à luz de princípios hermenêuticos. E se nesse caso, por exemplo, não seria possível rever a interpretação dos 2 primeiros capítulos da Bíblia? Ou será que, para que haja esse diálogo, nós temos que continuar interpretando literalmente os 2 primeiros capítulos de Gênesis? Ok. A questão primeira colocada, a questão é se a fé não deveria ser algo muito mais discutido num plano da experiência, ou seja, que não buscasse na ciência uma justificação para aquilo que já crê, né? Seria isso. E é essa agora a questão do diálogo com a possível reinterpretação aí da teologia e dos textos bíblicos. A pergunta acerca do fato de que ciência e religião deveriam estar ouvindo uma outra, eu acho que isso é realmente verdade. A minha próxima palestra é justamente sobre esse aspecto. Se nós deveríamos mudar as doutrinas em relação à ciência, eu acho que eu não vou falar sobre isso. Eu vou deixar isso para as pessoas que ensinam doutrina, para que eles falem sobre isso. Israel vai falar e eu já vou pedir que você faça os seus agradecimentos de uma vez após a sua fala, e depois o Guilherme também. Então, meus agradecimentos, e só queria dizer 2 frases. Com relação ao primeiro ponto, de que se a ciência, que se a teologia tem que se repensar, isso acontece desde que a teologia é teologia. A teologia, primeiramente, foi mãe da ciência, depois se tornou tributária da ciência. Então, essa influência, digamos assim, do discurso racional, isso já acontece naturalmente. Eu quero só contar uma piada aqui. Consta que alguns teólogos se reuniram e foram conversar com Martin Heidegger e disseram que estavam formulando uma teologia com base no essencialismo heideggeriano. Aí ele respondeu: como, se eu sou ateu? Que teologia é possível? É só uma brincadeira. Com relação ao tema da fé, a questão há um ponto
quando se retrocede numa linha imaginária do tempo, que não tem de onde ir mais aquém, que é o ponto da experiência de fé, que é o caso relatado aqui nos livros. De igual modo, há um ponto, no caso da ciência, em que se retrocede na pessoa de um cientista, que também não tem como ir aquém. Quando ele diz, bem, eu não tenho fé. Eu penso que o diálogo é, você não tem fé, eu tenho fé. Vamos discutir. Esses dois pontos não temos como discutir, porque eu tenho, você não tem. Eu não sou melhor do que você, nem você melhor do que eu, ou vice-versa. Mas eu acho que dá para conversar a despeito dessa diferença que é irreconciliável, que é o ponto de partida. Penso que esta é a questão. Acho também que um dos pontos é com relação ao telos, ao objetivo de uma coisa e de outra. Se isso faz o mundo melhor ou pior. Eu termino dizendo o seguinte, falando da questão política. Quando o Colégio de Cirurgiões da Inglaterra determinou que a prática homossexual não configura algo que não seja absolutamente natural e normal e aceitável, determinando então que os seus psiquiatras não tratassem os que o procurassem, à luz do que fez a American Psychological Association nos Estados Unidos, ela baixou um documento. Esse documento ela citou 13 autores, todos corroborando a tese de que é irreversível a condição de uma pessoa homossexual. Aí um cientista cristão, May, foi ler os textos todos, as 13 fontes citadas. Nenhuma delas dizia o que o Colégio de Cirurgiões dizia. Ou seja, o Surgeon College, British Surgeon College, manipulou a ciência em nome de uma causa. Nem entro aqui no mérito se a causa é válida ou não é válida, mas cientificamente inaceitável, porque um dos pontos pilares da ciência é o rigor. Esse rigor está nas fontes. E se a fonte não disse aquilo, acabou tudo que vem depois. Não é? É a questão aí que você mencionou da ideologização da ciência ou da religião. Com os meus agradecimentos. Eu só queria comentar aqui, eu achei essa primeira observação bem importante, muito importante. Eu não penso que a gente deva exatamente fundamentar as doutrinas cristãs em, informações ou teorias científicas, assim por diante. Acho que realmente não há um ponto nisso. Mas eu gosto muito do projeto mais recente da nova teologia natural inglesa, que é de a gente buscar não fundamentação, mas ressonância. A ressonância tem um significado apologético, mas também produz fertilização mútua. Quer dizer, existem pontos de contato entre o que certas doutrinas ou certos ensinos bíblicos apresentam e a teologia cristã, e assim por diante. Então, esse eu acho que é um projeto bem interessante, que é compatível, inclusive, com a tradição reformacional, porque a tradição reformacional assume que os diversos campos do conhecimento têm uma soberania própria, então não tem que ser um fundado no outro. Nem a teologia se funda nos outros, nem os outros se fundam na teologia. Mas como eles refletem uma estrutura criada de leis que o próprio Deus instituiu e que são coerentes entre si, nós devemos esperar coerência. E se a gente encontra muita divergência entre um campo e outro, é sinal que a gente tem que dar um passo para trás e pensar. Então, eu acho que a nova forma de relacionar é bem interessante. Então, eu diria que há um lugar, sim, para a gente introduzir discussões sobre relação de teologia com ciência, mas dessa forma menos pretensiosa, né? Porque a forma mais pretensiosa anterior, ela, além de ser arriscada, acho que ela não respeita a soberania direta de Deus em cada campo. Mas, isso dito, eu achei uma excelente observação e realmente eu não tinha observado por esse lado.
Mas isso mostra o livro, nesse ângulo, se torna uma ilustração bem interessante do que o Doiverd diz, né? De que a conversão é uma mudança fundamental de orientação do coração e não uma mudança conceitual, né? Sem dúvida, eu acho que eu vou usar inclusive isso como ilustração depois. Sobre o outro comentário, eu acho que eu concordo com o pastor Israel, que eu acho que a gente tem que ter diálogo, mas diálogo supõe supõe uma divergência, supõe uma descontinuidade. É por isso que é um diálogo, né? Então é importante que quando a gente vai fazer o diálogo, a gente reconheça as diferenças antes de buscar os pontos de contato. Mas eu também acho que a gente precisa sim revisar a nossa leitura de Gênesis 1 a 3, e vários exegetas evangélicos têm trabalhado nisso. Outros trabalharam também, mas de uma forma talvez que não havia muito diálogo, tipo assim, entregando os pontos, né? Mas há bons exegetas hoje que têm mostrado que nós cometemos erros de leitura históricos ao ler certos trechos do Gênesis como meramente narrativas literais. Não se trata de a gente tentar encaixar com a ciência, é que nós cometemos erros de leitura. E talvez a leitura mais correta elimine boa parte do conflito que existe hoje entre a fé evangélica e a ciência moderna, sem abrir mão da autoridade das Escrituras. Acho que é uma questão muito importante também e que a gente tem que estar aberto para isso, revisar a nossa leitura, né? Gente, muito obrigado pela sua presença. Como representante aí do Teste da Fé Brasil, a gente está muito feliz. Nós tivemos vários eventos até agora e vamos ter ainda mais alguns, né? Daqui depois a gente vai para Brasília, vai para São Paulo. E eu peço que todos se lembrem da gente, inclusive nas suas orações, né? Para a gente realmente ajudar a igreja evangélica nesse aspecto e a gente não pisar no tomate no processo. Eu vou passar para o Del e ele tem algumas recomendações. Na verdade, agradecer mesmo vocês, agradecer também pelo convite, por mediar essa mesa. E é interessante que eu ocupo aqui um lugar talvez privilegiado, porque eu estou com o pé na academia e com o pé na Baixada, na favela, nos lugares mais pobres. E eu fiquei pensando como que essa discussão aqui alcança a maioria da igreja brasileira. O pastor Israel falou da formação dos pastores. Eu hoje vou mais além. Eu acho que os pastores precisam de ajuda. A realidade é muito complexa e um pastor não dá conta sozinho de abarcar todo esse conhecimento. Se a gente volta então para o texto bíblico, o corpo é corpo. E Deus então pode levantar pessoas na igreja que vão estudar a ciência e ajudar o pastor. Por que a gente tem que ter a palavra final sobre todas as coisas? A realidade hoje é complexa no Brasil. E aí, pastor Israel, o nível é muito, muito, muito ruim. Eu diria que isso que a gente acabou de conversar aqui alcançaria aí, na maioria das igrejas, uns 10 a 15%. Menos, né? Então, eu gosto de pensar isso. Aqui não. Mas vocês têm um desafio quase que profético de levar isso para o Brasil inteiro. Ok? Muito obrigado. E uma salva de palmas para eles aqui. Foram brilhantes, né? Brilhantes. Parabéns.